pelo mundo através do astro de cinema Bruce Lee. Zorello, falando um pouquinho mais sobre esta arte marcial. O Kung Fu tem mais de 4.700 anos, é uma modalidade que está sendo praticada em mais de 100 países em todo o mundo, faz aí campeonatos mundiais, enfim, reúne um grande número de atletas em todo o mundo. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Tem trabalhado muito, nós temos conquistado grandes títulos, temos campeões mundiais, inclusive, nessa modalidade, e as duas confederações, tanto a Confederação Brasileira de Kung Fu como a Confederação Brasileira de Wushu chinês, que é a parte mais tradicional do Kung Fu, tem trabalhado forte para disciplinar essa arte e difundir a prática em território nacional. Vamos então, aqui no Super Fight, mostrar mais Kung Fu para você. Bruce Lee levou para o cinema a arte do Kung Fu. Muitos até consideram o astro de Hollywood como o principal responsável pela difusão das artes marciais pelo mundo. Sua técnica até hoje é considerada irretocável e seus golpes mágicos se devem à modalidade Wing Chun, considerada a mais complexa vertente do Kung Fu. No Brasil, o principal mestre dessa arte é o paulista Léo Imamura, um apaixonado por artes marciais que prefere definir o Kung Fu como uma filosofia de vida. Com vocês, uma aula de Wing Chun. Esse braço ele representa o quê? Uma posição, e aqui outro braço, ele defendeu outro braço. Então aqui eu vou ter condições de estar golpeando. Então esse movimento, esse triângulo, é exatamente o que representa aquele braço. Não é assim, muita gente imagina que é isso aqui, ó. Isso aqui é muito perigoso, porque se eu entrar aqui, ó, esse outro braço está livre para ser golpeado. Então é muito importante isso. Se eu entro aqui, ó, ele defendeu aqui, ó, eu tenho condições de estar movimentando, então esse braço está sempre cruzado para que eu possa estar garantindo esse movimento. Outra coisa importante é o movimento de baixo, né? Golpeando aqui, exatamente, essa posição, e o joelho, que é onde efetivamente é o alvo mais próximo. Para nós, em Wing Chun, nós sempre buscamos o alvo mais próximo e importante. Por exemplo, o que é importante dentro do praticante de Wing Chun? É, para cima de tudo, golpear o joelho. Por quê? Porque nenhum agressor, ele continua a sua agressão a partir do momento que ele tem o joelho lesado. Então, duas coisas são importantes. Primeiro, porque eu desabilito o meu agressor imediatamente. Segundo, eu não bato o meu agressor. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se ele for golpear imediatamente aqui, eu tenho condições de estar golpeando para poder estar controlando a ação. Então, não há necessidade de eu estar trocando golpe com o meu oponente. Uma das grandes características do sistema Wing Chun é que ele foi fundado por uma mulher. Então, isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque nós temos que compreender como que nós vamos estar gerando energia sem lutar contra a força do oponente. O que é fundamental dentro do trabalho do Wing Chun é nós entendermos como que cada movimento funciona dentro do sentido do quê? De nós estarmos fazendo o relaxamento dentro da situação de crise. O que quer dizer a situação de crise? Por exemplo, ele atacou desse lado, né? Eu tenho que ter condições de estar atacando, golpeando, mesmo que ele defenda esse lado, né? Defendendo, eu tenho condições de estar virando, e mais, no mínimo de 3 segundos. Isso é muito importante. A luta, ela deve, como é uma luta boa, ela dura no máximo 3 segundos. Obviamente eu não estou falando em competição, estou falando de uma situação de defesa. Por exemplo, se ele atacou, fez qualquer movimento, deu um chute, né? Por exemplo, deu um chute aqui, ó, esse é chute, né? Qual que é a melhor forma de eu estar neutralizando esse chute? Eu poderia segurar, poderia defender, mas a melhor forma é quando ele chutou, defender contra chute. Não é verdade? Chute contra chute. Agora, um chute mais baixo. Por quê? Porque quando ele chutou e eu imobilizei, eu tenho condições de estar atacando o joelho da pessoa. Quando ele chutou para cá, ó, tenho condições de controlar o pé para poder estar movimentando. E, obviamente, sabendo controlar essa pessoa. E o que eu tenho que fazer a próxima agora? Usar a técnica de perna. Sair correndo. Isso é importante, porque eu não sou polícia. Minha obrigação é apenas desabilitá-lo para que eu possa me defender. Eu não tenho a necessidade de nocauteá-lo ou matá-lo, muito pelo contrário. Por quê? Porque a arte marcial, ela serve acima de tudo para preservar a vida. Porque a grande maioria das vezes, isso nós observamos principalmente em situação de guerra, não há nada pessoal entre nós dois.
E, infelizmente, por uma situação de descontrole, nós não conseguimos estar trabalhando adequadamente e até matamos, por descontrole. Com medo de morrermos, nós acabamos matando. O Bruce Lee é considerado mesmo um mago na arte do Kung Fu? Olha, o Bruce Lee, hoje, o maior ícone das artes marciais, você vê, esse ano faz 25 anos da sua morte, e você observa que ainda hoje ele é reverenciado como o maior ícone das artes marciais. Embora tenhamos hoje vários outros, mas ainda assim, Bruce Lee é considerado o maior ícone. Colocá-lo como melhor lutador ou como um mago, aí não cabe a mim decidir. Usar o olho para poder identificar o movimento, vai ser impossível de ser defendido. Por quê? Porque o braço, a reação do olho é 4 vezes mais lenta do que a reação do tato. Então, por exemplo, vou mostrar uma vez em câmera lenta. Ó, esse movimento. Tá? Esse movimento é exatamente o que Bruce Lee está fazendo no filme. Tá? Fazer um pouco mais rápido. Então veja que interessante, que fica difícil para que a pessoa possa, se ele olhar bem para a minha mão, como supostamente existe no filme, fica difícil de ele estar defendendo. Bruce Lee utiliza o movimento primeiro embaixo. O Hara defende embaixo. Aí ele defende em cima. Quando ele ataca em cima, em vez de ele forçar o movimento, ele usa a força do oponente e usa o movimento do soco reverso na altura do rosto do oponente. Ó, defender embaixo, defender em cima e aí golpeio novamente. Então, por exemplo, se eu estou aqui, né, eu vou estar chutando, eu tenho várias opções. E uma das opções é aquilo que o Bruce Lee chutou no filme, que é ligeiramente oblíquo para estar projetando um pouquinho mais o oponente. Né? Então nós vamos estar fazendo, vamos estar soltando o movimento e golpeando. Tá? Essa é a cena. Podemos ir? Então vamos lá, vamos aqui. Tá? Essa é a ideia do chute. Tá? Relaxar. Essa é a ideia básica do que é o chute lateral que foi feito no filme Operação Dragão. Bom, eu não tenho nenhuma preparação, aliás, nenhuma inspiração para a arte marcial. Mas o professor Léo vai me explicar o seguinte, que a nossa sensibilidade, ela é maior quando nós fechamos o olho, é isso? Isso, exatamente. Eu vou tocar no seu braço e vou tocar com o dedo na testa do Wagner. E o meu objetivo é defender... E você pode defender à vontade, tá? A qualquer momento. Olha bem para minha mão, Tá. para você poder estar defendendo, ok? Tá, Isso. não deu. Né? Mais uma vez. Tomei mais um. Isso. Né? Então, o que acontece? Por quê? Porque não é que o tempo de reação do Wagner não é bom. O problema é que ele está usando o instrumento errado para estar percebendo a reação. Então, o movimento. Então, o que o Wagner vai fazer agora? Eu quero que o Wagner feche o olho e perceba, ok, em vez de olhar para a minha mão, ele vai perceber o toque. Aí eu vou apanhar igual uma maravilha. É isso que todo mundo pensa, né? Por isso que, ó, quando eu fazer o toque, olha lá, exatamente. Quando eu tocou aqui, ó, isso, olha lá, ele vai sentir, olha lá, o movimento. Sentiu para cá, o movimento. Olha lá. Então fica fácil para ele. Quando ficou, por isso que é importante para mim também, quando eu percebi o movimento, eu ter condições de estar trocando a ação. Olha lá, agora o Wagner ficou um pouquinho preso, mas não tem problema nenhum, né? Ele poderia estar fazendo qualquer Tem problema outra com o ação. senhor, né? Mas quando a curiosidade fala mais alto que a razão, o preço pode ser alto. Resolvi dissimular, distrair o mestre e simular um ataque. O contragolpe não foi na força. Vamos supor o seguinte, ele me golpeou. Golpeou. Acertou em mim. Pode ser que nós acabamos a luta aqui. Mas pode ser que eu defendi o braço dele. É o que acontece. E contra-ataque. Ele cai no chão, pega o revólver e dá um tiro em mim. Então quero dizer, quem ganhou a luta? É muito importante isso. Talvez eu, por ter recebido o golpe, aceitado aquela pequena agressãozinha que para ele, para o ego dele, fez bem, eu tenha ganho a luta. Para mim. Então eu acho que o mais importante não tanto é a defesa física, mas sim
a defesa emocional. Por quê? Porque o que dói quando eu golpeio não é o dente que quebra, não é a boca que sangra, é o ego. Isso que dói. Tá? Então o artista marcial tem que estar preparado para isso, para sofrer todo esse tipo de situação, não por masoquismo, não porque simplesmente ele gosta de ser afetado pela dor, mas sim para que ele possa descobrir quais são os verdadeiros valores do ser humano. O cara vem, golpeia aqui, vira para cá. Não é isso? Na prática não seria isso. Na prática, Por exemplo, se você atacá-lo, ele não vai conseguir te... É um pouco de fantasia nisso também. É, claro, depende muito da condição de cada pessoa. Mas eu quero colocar, encaixou o movimento? Não tem mais. Tá vendo? Vai morrer aqui. Fica bom. O praticante de Wing Chun, ele não enfrenta dois oponentes ao mesmo tempo. Então, talvez existam artes marciais que lutem contra mais de um adversário. Por exemplo, se ele me atacou aqui, eu eliminei esse aqui. E se outra pessoa vier para cá, eu tenho, em primeiro lugar, saber como neutralizar um por vez. O objetivo da arte marcial é dar a cada um de nós uma chance real de defesa. Agora, garantir 100%, mesmo com você ou com qualquer pessoa, isso é impossível de ser garantido. Por quê? Porque seres humanos estão sempre em alto e baixo. Depende muito de cada momento. Eu, particularmente, dentro da minha experiência, tenho quase 30 anos de experiência dentro das artes marciais, posso dizer que, para mim, eu não conheço ninguém invencível. Nós estamos hoje numa sociedade que vive em cima de crises. E é fundamental que nós tenhamos condição de estarmos relaxados, para estarmos preparados para enfrentar cada uma dessas crises. E é isso que é o nosso inimigo maior. Nosso inimigo maior, no fundo, são esses medos, a angústia, o ódio, enfim, todos esses sentimentos que efetivamente destroem o ser humano. Por isso que eu costumo sempre dizer o seguinte, Wagner, que a melhor forma de você destruir o inimigo, destruí-lo totalmente, é transformando-o em amigo. Por que que o tigre nunca consegue alcançar o coelhinho? Porque o tigre corre pelo almoço e o coelho corre pela vida.